isso, iniciando a conversa de redação, Eduardo Costa e Júnior Moreira vão comentar os principais assuntos desta manhã de terça-feira. Você, ouvinte Tatiaia, é nosso convidado também. Pode opinar pelo WhatsApp do jornalismo, 99996-7074. 99996-7074. Você manda pra gente uma mensagem de texto, com a sua opinião. Não se esqueça de colocar o seu nome, o bairro, a cidade de onde você está falando. Novo presidente da BH Trans, Diogo Prosdócimi, terá como principal desafio a investigação sobre a compra antecipada de Vale Transporte em BH para amenizar prejuízos causados pela pandemia, Eduardo Costa. Diogo Prosdócimi já foi do governo estadual, entre outras funções que exerceu, e quando era do governo estadual, era o homem do metrô, né, Eduardo? Bom dia para você. Bom dia, estou muito curioso. Assim que puder, vou falar com a assessoria dele, vou pedir a nossa Raíssa, nosso Pedro Lovis da produção, para assim que puder falar com ele, exatamente porque eu estou numa expectativa muito grande. Ele era o homem da subsecretaria de mobilidade e tal. É um cidadão novo, deve estar aí hoje com uns 40 anos. Quando o Anastasia era vice-governador, ele, que é oriundo da Fundação João Pinheiro, deu uma ênfase danada aos cursos de formação em administração pública da João Pinheiro. Criou uns quadros muito legais, gente muito boa de serviço. Esse Diogo é um deles. E eu estou animado. Acho que é uma ótima que ele tenha chegado para a BH Trans. Agora, não creio que seja assunto dele investigar o tal acordo. Não, ele vai tocar a bola daqui para frente. E não vejo nada de mal no Ministério Público estar apurando o referido acordo. Só que acho que vai dar em nada, senhor Eustáquio, por uma razão simples. O prefeito Calil, na época, chamou o judiciário para supervisionar. Se não estou enganado, o próprio presidente do Tribunal de Justiça participou das conversas que resultaram na antecipação. As empresas da época alegaram que não ia dar conta, por conta da redução de 70% do número de passageiros, tinha que manter o mínimo, e o governo federal, inclusive, injetou dinheiro, né, no transporte do país inteiro. A prefeitura, então, antecipou essa compra dos vários transportes. Resumindo a prosa, eu acho que vai dar em nada, mas apurar é sempre bom. Júnior Moreira, Diogo Prosdócimi não é funcionário de carreira da BH Trans, mas é um homem técnico, de carreira técnica na área de transporte e mobilidade. Bom dia mais uma vez. Bom dia, Eustáquio, Eduardo, ouvintes do Conversa de Redação. Sobre essa questão da compra antecipada, aí vamos deixar o Ministério Público apurar, e tem que apurar mesmo. Se tiver algum erro, né, identifica os culpados e aí a gente vê o que dá. Agora, sobre a mudança na BH Trans, Eustáquio, eu estava preparado aqui para falar que estava animado com o nome do Prosdócimi, né? Prosdócimi. À frente da BH Trans. Até porque eu vi o Eduardo comentando sobre isso, a gente conversou um pouquinho, o Eduardo falou, não, rapaz jovem e tal, vi você falando bem também. E eu fiquei na cabeça, apesar de não conhecê-lo, né? De não ter conhecimento de quem era a pessoa, dei uma pesquisada, falou, opa, me parece nome técnico. Agora você me falando que ele era o homem do metrô, no governo de Minas eu já fiquei um pouco triste, porque o metrô nunca aconteceu com Belo Horizonte, parece que nunca vai acontecer, né? A gente ouviu promessas, promessas e promessas. Se ele realmente era o homem que tomava as decisões sobre o metrô... Não, até que não era decisão, não. Ele era o técnico que entendia dos projetos e tal, mas a decisão vinha de cima. Não, de qualquer maneira, né? Estava envolvido e nada conseguiu ser tocado e já me assusta um pouquinho. De qualquer forma, para mim, o grande problema aqui em Belo Horizonte tem a ver totalmente com a BH Trans é a questão do transporte público. Por isso que eu falo com você que eu fico desanimado. Porque a situação do transporte público em Belo Horizonte é deplorável, né? Eu disse isso aqui outro dia no Conversa de Redação, acho que no dia 1º. Não é bom para as empresas, é péssimo para o usuário e não é bom para o poder público, que tem que ouvir todo dia a gente metendo pau aqui no sistema público de transporte de Belo Horizonte. Então algo precisa ser feito, né? Para mim é o foco que a BH Trans tem que ter, né? Uma cidade do porte de Belo Horizonte, juntamente com a região metropolitana, que fica maior ainda, as coisas, principalmente o transporte público, precisa funcionar, porque senão a cidade para, né? A produção das pessoas cai. Você acha mesmo que se você pega um ônibus lá, sei lá, em Nova Contagem, Ribeirão das Neves, e vem trabalhar em Belo Horizonte, você sai de lá às 5 horas da manhã, chega aqui 8 horas da manhã para trabalhar, dentro de uma sardinha, né? Todo mundo, aquela confusão, mau cheiro, todo mundo encostando em todo mundo, aquela confusão toda. Você acha mesmo que a pessoa vai ser produtiva do mesmo jeito de que uma pessoa que gasta meia hora da casa dela até o trabalho?
Acho que não, tenho quase certeza que não. Então, para mim, o grande problema que vai desencadeando outros aqui na capital é o transporte público. Ele precisa ser resolvido e é o grande desafio desse novo nome na BH Trans. Gosto muito do Célio Bousado, um homem de bom trato, mas não conseguiu resolver o problema. Ficou 4 anos lá e a sensação que eu tenho é que agravou o problema do transporte público. Vamos ver se o novo que chega lá, se o novo presidente da BH Trans consiga não resolver o problema, gente, mas pelo menos apontar um caminho de solução para o transporte público de Belo Horizonte, porque não dá mais, vai implodir, vai dar confusão. E eu tô falando isso aqui há muito tempo. O Ministério da Saúde afirma que providencia seringas e agulhas para a campanha de vacinação contra o coronavírus. E o governo federal deve zerar imposto de importação dos materiais. Eduardo, pela previsão mais otimista do secretário executivo do Ministério da Saúde, a vacinação pode começar no Brasil a partir do dia 20 de janeiro. Pois é, ontem eu pensei de alguns noticiários esta informação. Eu pensei, gente, mas graças a Deus, finalmente a briga política do Bolsonaro com o Dória fará bem a nós outros. O sentimento que eu tenho é que o Bolsonaro quer porque quer e deu ordem. Vamos começar essa vacinação no dia 20, para a gente não dar o gostinho ao Dória dele começar na frente, dia 25. Adorei isso. Ô presidente, tô com o senhor, viu? Põe essa turma para enjambrar e busca seringa onde tiver e agulha e vamos que vamos. Ontem, eu liguei para um amigo de uns 40 anos e que há uns 20 é o cônsul da Índia em Belo Horizonte, o Elson Barros Gomes Júnior, e disse para ele: compadre, o Bolsonaro quer vacinar, eu sei que o senhor tem contatos os mais fortes lá dentro do governo, o senhor não vai ajudar, porque o governo da Índia, segundo você sabe, senhor Eustáquio, está emperrando a vinda das vacinas de Oxford, que sabemos é a Universidade do Reino Unido, mas a fábrica está na Índia. Que a Índia teria dito, primeiro vamos vacinar os nossos, depois nós vamos liberar. Eu falei: o senhor não vai ajudar? Ele falou: estou no aeroporto, indo para São Paulo, de lá para a Europa, vou me encontrar na Europa. Salvo engano, ele falou com a presidente da Fiocruz também, mas com certeza com o embaixador brasileiro na Índia, Eustáquio. Esse homem, se não me engano, é neto de Oswaldo Aranha, aquele famoso da ONU. Então, o Elson foi para lá com representantes do governo brasileiro para destravar a importação das doses da vacina de Oxford produzida na Índia. Ou seja, isto corrobora a vossa afirmação no começo do nosso segundo tema. Se a Índia der uma moral, o Brasil pode começar a vacinar pelo governo federal no dia 20. Isso sem falar que as clínicas particulares estão vencendo aí as conjunturas para em março também vacinar. Dias melhores virão, seu Eustáquio. Amém. 8h50. Antes de passar a bola para o Júnior Moreira, deixa eu chamar o Cláudio Rezende, que tem informações de momento do Atlético. Espaço aberto para o esporte. Cláudio Rezende, bom dia. Bom dia a vocês. Vou interromper um pouquinho aqui a conversa de redação para dar uma notícia importante. O Rodrigo Caetano é o novo diretor de futebol do Atlético. A apuração da Itatiaia, ele vai chegar hoje à noite ou no máximo amanhã cedo para assinar contrato com o Atlético. Então, Eustáquio, eu sei que o Eduardo também é um grande atleticano, a turma que está ouvindo a gente. Saída do Alexandre Matos ontem. O novo diretor do Galo, Rodrigo Caetano. Daqui a pouco os detalhes no site da Itatiaia. Eu volto no Rádio Esportes às 11h30. Valeu, Cláudio Rezende. 8h51, Júnior Moreira. E a compra de seringas, agulhas e essa perspectiva de termos vacina já nesse mês no Brasil? A perspectiva é boa demais, né? Tem que ficar animado, né? Seja da Coronavac, ou seja essa de Oxford, enfim, o importante é ter vacina no braço do povo pra gente ir saindo dessa pandemia. Agora, essa questão das seringas, Eustáquio, para mim ainda é um problema, sabe? Apesar das associações ali, das fabricantes, a associação falar em 30 milhões de vacinas, se a gente for colocar na ponta do lápis, na matemática, é muito pouco. Porque você pensa que nós vamos precisar, são 2 doses, de pelo menos 400 milhões de conjuntos, né? Vacina e agulha, seringa e agulha. E até agora conseguimos 30 milhões, sei lá, dá uns 12, 13%, talvez, fazendo a conta rápida aqui na cabeça. É muito pouco, né?
Mas que bom que a gente está caminhando, que o discurso no governo federal mudou, né? Era um discurso que a vacina não funcionava, era um discurso que não era para fazer, porque a vacina ia provocar não sei o quê, ia provocar outra coisa. Que bom que o discurso mudou. Acho que isso já é de comemorar e tomara que o Bolsonaro consiga entregar a vacina antes do Dória. Essa competição aí eu tô gostando de ver. Júnior Moreira, após a decisão do PT de apoiar candidato indicado por Rodrigo Maia, candidatos à presidência da Câmara Federal vão intensificar busca de votos. E a disputa será entre Arthur Lira, que é do estado de Alagoas, e Baleia Rossi, que é do estado de São Paulo. Vamos à matemática. O Arthur Lira apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro e o Baleia Rossi apoiado pelo presidente da Câmara Federal, Rodrigo Maia. Exatamente. Gustavo, vamos à matemática mais uma vez aqui. São 516 deputados, correto? 513 deputados. 261, segundo as contas, com o apoio do bloco de esquerda, são 261 votos pro Baleia Rossi, né? E 195 pro Arthur Lira. É mais ou menos essa a conta, um pouco mais, um pouco menos. Para eleger, precisa de 257 deputados. Se a gente for na matemática simples, o Baleia Rossi pode comprar champanhe, né? Agora, a política tem um detalhe que é muito interessante, é igual ao jornalismo, né? Não é matemática, não é exato. Os votos são secretos. E os cargos, as emendas, dinheiro, tá correndo solto nos bastidores de Brasília, como aconteceu com o FHC, como aconteceu com o Lula, com a Dilma, com o Temer, mas tá rolando, que é uma beleza, né? Então, o que eu quero dizer com isso? Se fosse pela matemática, na lógica, o Baleia Rossi já estaria eleito. Por tudo que a gente conhece da política, e esses bastidores estão cheirando um cheiro esquisito de traição, tem muita água para passar debaixo dessa ponte até fevereiro. Mas se eu pudesse apostar hoje, eu apostaria em Arthur Lira como presidente da Câmara Federal, por causa disso tudo que eu falei. Na matemática, da Baleia Rossi. Mas nos bastidores e todo o movimento, toda a engrenagem do governo federal que está sendo montada e colocada para girar em torno do Arthur Lira, que vale lembrar, também tem apoio do Centrão, né? E tem muita gente dos partidos de esquerda que caminham muito bem ali com o Centrão por causa do dinheiro que rola. Para mim, Arthur Lira deve ser o novo presidente da Câmara Federal. Ô Eduardo Costa, eu sei que entre outras coisas que passam pela sua cabeça deve estar a questão da renovação na política. E a gente vê Rodrigo Maia, que é presidente da Câmara já há 2 mandatos, apoiando um candidato, né, lá de São Paulo, que é o Baleia Rossi. E aí, vamos considerar que o Baleia Rossi ganha a eleição. Será que o Rodrigo Maia não vai ficar dando pitaco, não, e continuar tocando e mandando lá na Câmara Federal? E por isso que isso me dá uma preguiça. Esse é o assunto que me dá uma preguiça. Pior que essa eleição, primeiro que essa eleição de presidente de Câmara diz respeito aos esquemas deles lá. Isso não muda nada no Brasil, ao contrário, né? Eles deviam estar preocupados agora com a pandemia. Segundo, que vão gastar um dinheiro desnecessário saindo para os estados afora, se já sabemos que eles, com o telefonema, eles falam com o deputado, pedir voto. Depois que me dá uma tristeza da falta de presença mineira, né? É uma tristeza. É São Paulo e o Nordeste disputando tudo que tem poder nesse país e Minas olhando. Depois me dá tristeza que não estão fazendo força pro Rodrigo lá no Senado. Essas tristezas todas. Eu tenho uma bronca tão grande desse assunto, Gustavo, que eu vou te pedir permissão para mandar um abraço pro Cláudio Rezende e falar um versinho aqui improvisado com base na notícia que deu aí do Rodrigo Caetano. Pode ser? Claro. Olha, a minha opinião sobre a eleição na Câmara Federal é essa aqui, ó. Em versos, em rimas e prosas. Entra ano, sai ano, o galo só esperando. Agora com o Rodrigo Caetano, vamos que vamos, para em breve tá comemorando. Fiquei impressionado, Eduardo, com a rapidez, que em poucos minutos você fez um poema. Que coisa impressionante, linkando política com o esporte. A vida, Eduardo. Eu tava na 7ª série lá do Colégio Comercial Celso Brant. Quando eu saí de casa, minha mãe tava escutando o raidão dela lá e tava assim, Roberto Carlos cantando: minha senhora, eu estou apaixonado. E eu gostei de um verso, sabe, Gustavo? Chegou lá, a professora de português falou assim: quem fizer o primeiro versinho vai ganhar essa caixa de bombom, mas tem que ser bom. Eu roubei 2 frases da música do Roberto
e fiz o seguinte versinho com o qual eu ganhei a caixa de bombom. Presta atenção, você vê que coisa chique pra você falar pra Larissa. O que sinto é indeciso, sem registro e sem idade, mas tem tudo que é preciso para dar felicidade. É bom, não é? É, muito bom, Eduardo. Mereceu o bombom. Ô, Eduardo, lança um livro, Eduardo. É melhor Outro, que Baleia Rossi, Sam. Hã? É melhor que Baleia Rossi. Ah, é. Olha só, gente, no segundo capítulo da série especial sobre política aqui no Jornal da Itatiaia, os desafios e as prioridades do governo Zema na agenda de privatizações, Júnior. Eu acho para mim o grande desafio nessa agenda aí de privatização, de tudo que o Zema prometeu na campanha, é a relação com a Assembleia, né? Enquanto o Zema não aprender a fazer política interna, né? Aqui, porque ele faz política muito boa com o governo federal, tem um bom trânsito lá desde aquele debate da Globo que ele anunciou o voto no Bolsonaro, né? Ficou muito próximo. Mas o desafio do Zema para mim aqui na Assembleia e sem fazer política direito aqui, política no bom sentido, hein, gente? Conversar, trocar ideia, debater, né? Sem isso, ele não vai conseguir fazer nada. Eduardo, Romeu Zema entrando na segunda metade do seu mandato. Pois é, agora ele vai ver o que é bom para agora ele vai ver o que é bom para tosse na Assembleia. Se não conversar muito, se não ceder muito, vai aprovar nada não. Ô Eustáquio, eu ontem falei com o Fuad Noman, que vai ser, além de vice-prefeito, coordenador das obras aí do Calil, e nós sabemos, né? O Calil vai sair daqui a 2 anos para ser... Hein? Candidato a governador. Vai sair, ganhando ou não, ele saindo da prefeitura, ele não volta, então o Fuad vai ser prefeito 2 anos. O Fuad garantiu para mim que vai conversar, quando eu perguntei sobre obras, anel, metrô, ele falou, falo com o Zema, falo com o Bolsonaro, com quem precisar. Eu falei, aleluia, se o Calil deixar. Mas que é bom, eu tenho uma notícia boa. Hoje eu perguntei para Marília Campos, de Contagem, eu falei, o Calil disse que topa falar sobre a Pampulha. Ela falou, também topa. Olha que bênção. Eu acho que as coisas vão acontecer. Quem sabe se essa eleição de 2 em 2 anos finalmente vai fazer bem. Outra coisa, eu vou até fazer uma prosa mais elaborada depois para o Jornal da Noite, mas o Calil também arrumou o Adalcléo para conversar com os prefeitos da Grande BH. Eu tô começando a gostar dessa eleição de 2 em 2 anos, viu, seu Júnior? O trem tá andando. O Eduardo tá bem otimista, né? Eu fico um pouquinho reservado, mas eu gostei do Fuad Noman, não tinha ouvido ainda uma entrevista longa dele. Parabéns pela entrevista, Eduardo. E me pareceu uma pessoa interessante, viu? Um político interessante com um jeito técnico que me agradou. Ele trabalhou muito nos bastidores da política nos últimos anos, teve cargos do governo, mas é um homem da área técnica. Me pareceu uma pessoa séria.